todos. Agradeço a presença no sábado de manhã. Só vim aqui só domingo de manhã, domingo de manhã, estou até tonto. Só tem amigo aqui, né? Então vai ser uma aula até mais tranquila. Só vou receber elogio depois. Então, como o Zé Roberto falou, meu tema hoje são sobre as doenças infecciosas emergentes e reemergentes do sistema nervoso central. Quais são alguns padrões de imagem, como reconhecê-las. Eu tive bastante ajuda de colegas do Brasil todo para conseguir compilar os casos, né? São casos, por vezes, que são regionais, acontecem em determinados locais apenas do país. Então, essas são as pessoas que eu gostaria de agradecer. Primeiramente, quanto à conceituação, né? A gente escuta falar doença emergente e reemergente. O que é uma doença emergente? É aquela que ocorre no ser humano pela primeira vez. E as reemergentes são aquelas que historicamente infectam humanos, mas continuam aparecendo em novos locais, com formas resistentes a medicações usadas, ou que reaparecem após um eventual controle e, entre aspas, eliminação. Alguns fatores associados à emergência e reemergência de doenças, sejam eles associados ao próprio agente microbiano, ao comportamento humano ou ao próprio meio ambiente, sendo que eu aqui consideraria como mais importantes o comportamento do ser humano e com relação à sua demografia, o aumento de contato entre as populações, né, o aumento de viagens internacionais que propicia que esses vírus possam atravessar o mundo, a mudança climática, alteração de ecossistemas que o próprio ser humano provoca, invadindo eventualmente habitats que antes eram inabitados, e também a própria pobreza e desigualdade social e ausência de políticas públicas adequadas. Tanto que a maioria dessas doenças acabam reemergindo ou emergindo em países mais pobres, né? Então eu dividi assim a aula em tópicos sobre os agentes, né? Eu vou começar com as infecções virais, primeiramente falando dos enterovírus, né? Os enterovírus eles têm uma transmissão por via fecal, oral e respiratória. A gente tem pelo menos 71 tipos divididos em 5 grupos. Os mais conhecidos, os poliovírus, que foram eliminados, né, do Brasil na década de 80, com campanha em massa de vacinação. E tem os não poliovírus, que são os Coxsacks, A e B, ecovírus e os enterovírus numerados. Dentre estes, eu gostaria aqui de citar o enterovírus 71, que vem sendo uma causa importante no mundo todo de epidemias de encefalites e mielites. Ele é conhecido por causar síndrome mão-pé-boca, e cerca de 10 a 20% dos indivíduos que adquirem a enterovirose acabam desenvolvendo sintomas neurológicos, sejam eles uma meningite asséptica, é uma das causas mais comuns de meningite, meningoencefalite, paralisia flácida, lembrando um quadro até de pólio, a criança fica com uma paralisia flácida, e rombencefalite. Eu falei criança porque comumente compromete crianças, né, os enterovírus. Então aqui um exemplo clássico, né, uma lesão medular central que compromete o H medular, né? Então quando você vê uma lesão dentro de um contexto infeccioso que compromete o H medular, uma das possibilidades que a gente tem que lembrar é de infecção por enterovírus 71. E também cursando com quadros de rombencefalite, com comprometimento inclusive também de substância nigra. É um dos diferenciais para comprometimento de substância nigra, além das arboviroses. O sarampo, né, que eu gostaria aqui de citar, que é um potencial doença reemergente. Ele ainda não é uma causa de epidemia no mundo, de reemergência, porém a gente tem que estar atento porque a Organização Mundial de Saúde vem lançando notificações de que essa doença está potencialmente reemergente nas Américas, nos Estados Unidos, na Venezuela e no norte do Brasil. Principalmente no norte do país, no nosso país, por conta da imigração de venezuelanos que vem trazendo a doença
e vem contaminando brasileiros que não estão eventualmente vacinados. É uma doença que pode cursar sim com alterações no sistema nervoso central, sejam elas a própria encefalite no quadro agudo da doença, um quadro pós-encefalítico que muitas vezes você não consegue diferenciar se é pós-encefalítico ou encefalítico, que cursa com comprometimento cortical de substância cinzenta, podendo até observar hemorragia e quebra de barreira. Aí a gente tem um outro quadro, que é a panencefalite esclerosante subaguda. O que é isso? O paciente adquire o sarampo, não depura adequadamente esse vírus acaba ficando latente, sofrendo mutações, e depois de alguns anos ele vai determinar um quadro neurológico grave, que se caracteriza na imagem por alteração de sinal no flare assimétrica córtico-subcortical, envolvendo também a substância cinzenta profunda, que acaba por evoluir por uma atrofia burral na evolução rápida. Então, é uma doença de evolução rápida e o paciente evolui geralmente mal. A dica para a encefalite esclerosante subaguda é que geralmente ela vem de cima para baixo, ela não compromete o tronco encefálico. Então, aqui aquele mapa, né, sobre a reemergência do sarampo nas Américas. E aqui um quadro agudo de uma criança de 12 anos que tinha um diagnóstico de sarampo há 10 dias, que foi admitido com queda de nível de consciência e paralisia flácida de membros inferiores. Um comprometimento de substância cinzenta profunda, né, e também de substância branca profunda. Aqui um outro quadro, aquele segundo quadro que eu havia demonstrado, de panencefalite esclerosante subaguda, um paciente de 24 anos que tinha tonturas, contrações rápidas e paroxísticas de membros superiores, evoluiu com essas áreas de alteração de sinal do parênquima encefálico, algo assimétricas, comprometendo também os núcleos da base, que evoluíram rapidamente para uma atrofia difusa, até lembrando um padrão de doença priônica. Encefalite por influenza. Influenza é um dos vírus correntes no mundo mais comuns, né? A gente tem como complicação a encefalite, que não é tão comum, mas compromete principalmente crianças. Só que a incidência vem tendo uma reemergência de encefalites por influenza após a epidemia do H1N1 em 2009. Ela geralmente é subdiagnosticada, então muitos casos ficam sem o diagnóstico por conta da clínica ser muito variável e o PCR no líquor, quando você faz, ele já é negativo. Então, muitos casos ficam com encefalite sem etiologia determinada, muitos desses são pela própria influenza. Quais são os principais agentes? O H1N1, o H3N2 e a influenza B. Na imagem, a gente tem um padrão de comprometimento de tronco, cerebelo, tálamos e córtex cerebral, muitas vezes com componente hemorrágico associado, lembrando o padrão de encefalopatia necrotizante aguda. Você tem um paciente dentro de um contexto que estava com um quadro de influenza, quadro viral, febre, que evoluiu para com quadro de ANI, né, na imagem, lembrar dessa possibilidade. E também um outro padrão é aquela lesão focal no esplênio do corpo caloso, em casos mais frustros, né, que o paciente acaba evoluindo bem e na evolução da doença desaparece essa alteração de sinal. Então aqui um quadro bem acentuado, uma criança de 11 meses que estava com vacinação incompleta, febre e prostração há 4 dias, tinha no PCR da secreção respiratória positividade para influenza B, uma alteração do líquor e essa alteração de sinal dos tálamos, os tálamos inchados, né? Comprometimento putaminal e paraputaminal, comprometimento cortical temporal e de tronco encefálico. Lembrando que pode ter também restrição à difusão, inclusive no córtex, e aquele componente hemorrágico que eu falei que pode também lembra muito, na verdade é um padrão de encefalopatia necrotizante aguda. Nesses casos, lembrar da influenza. Em relação às arboviroses, né, que são as famosas arboviroses? São vírus que compartilham as características de serem transmitidos por artrópodes, sendo a maioria deles os mosquitos hematófagos. Sendo, dentre esses mosquitos hematófagos, a gente lembra principalmente dos gêneros Culex e Aedes, né, que no nosso país são os principais causadores das arboviroses, os principais transmissores. As arboviroses são emergentes, né, em diferentes regiões do planeta, por qual que é o motivo?
de mudança genética dos vírus. Os vírus acabam se adaptando e se tornando até mais, como o próprio nome diz, mais virulentos. Alteração da dinâmica populacional dos hospedeiros e do próprio vetor, um ou outro invadindo o espaço do outro, né? Ou o hospedeiro invade o espaço do vetor, ou o vetor do hospedeiro, e fatores do próprio homem, né? De origem antropogênica. Como principais no mundo, né? A gente tem a dengue, zika, chikungunya, a febre do oeste do Nilo, o São Luís e a encefalite japonesa. Eu vou falar de alguns aqui que são importantes no Brasil, tá? A dengue, né, todo mundo sabe, é uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida por um arbovírus, o flavovírus, e transmitida pelo Aedes aegypti. São 4 sorotipos principais, 1, 2, 3 e o 4, e a forma mais grave da doença ela ocorre quando a gente tem uma reinfecção por um vírus de subtipo diferente, ou seja, você eventualmente adquiriu um dengue 2, depois adquiriu 4, isso pode causar uma manifestação hemorrágica, sejam elas equimoses, petequias, epistaxe, plaquetopenia e principalmente evidência de aumento de permeabilidade capilar. Quais são as complicações neurológicas da dengue em si? A própria encefalite, que é a lesão tecidual direta pelo vírus, né, com quebra da barreira hematoencefálica, que como a gente usa para pensar em encefalite, geralmente o tempo. O paciente tem um tempo de doença de dengue até no máximo uma semana. Então, a encefalite ela geralmente cursa junto com o quadro clínico geral. A encefalopatia são as alterações mais comuns que a dengue provoca, não por lesão tecidual direta do vírus, e sim complicações de invasão do vírus em outros sistemas. Por exemplo, hemorragia intracraniana, determinado por alteração do sistema de coagulação ou eventualmente por hepatopatia, um edema cerebral pelo aumento da permeabilidade vascular, uma hipóxia cerebral por choque ou uma encefalopatia hepática, por exemplo. Então, as encefalopatias são as complicações mais comuns da dengue. E as síndromes imunomediadas, quais sejam Guillain-Barré, uma mielite transversa e um próprio ADEM, assim como complicações neurooftalmológicas. Esse é um artigo que eu recomendo a leitura, que saiu agora em abril, da JNR, sobre os achados de imagem, né, nesses pacientes com dengue. A gente tem alteração de sinal de substância branca, em 40% dos casos, de substância branca tanto supra quanto infratentorial cerebelar, né? Comprometimento de tálamo, reparem que é relativamente até comum, 1/4 dos casos, e de tronco cerebral também. Grande maioria demonstrando também restrição à difusão. Então aqui eu vou mostrar alguns casinhos. Um paciente de 40 anos, 7 dias, com cefaleia, febre, mialgia, evoluindo para o rebaixamento de nível de consciência e dispneia. Essas múltiplas lesões hemorrágicas, córticos subcorticais, é um padrão que pode ser observado na dengue, determinado ou por uma alteração do sistema de coagulação, aumento da permeabilidade capilar ou por comprometimento do fígado. Um outro padrão que pode ser observado, comprometimento cerebelar, inclusive com um componente às vezes hemorrágico associado. Nesse artigo da JNR ele citou que uma relativa parte dos casos, né, teve comprometimento cerebelar. Faz diagnóstico diferencial com outras condições, o próprio Epstein-Barr, herpes vírus podem também comprometer o cerebelo. E aqui um quadro diferente, um paciente que tem a dengue diagnosticada há um certo tempo, há 11 dias, e que evoluiu com rebaixamento de nível de consciências e paresias de membros, que nesse caso um comprometimento medular difuso, algo coalescente e de pedúnculos cerebelares médios, sem impregnação pelo gadolino. Provavelmente aqui já é uma síndrome imunomediada, pelo padrão de imagem e pelo tempo que o paciente teve o diagnóstico. E esse último aqui, o paciente com febre, mialgia e vômitos, com cefaleia occipital, crises convulsivas, que tinha um PCR no sangue positivo para dengue, é um padrão relativamente incomum, né? Comprometimento de estriado e comprometimento posterior, córtico subcortical. Esse comprometimento posterior, lembrando um padrão de encefalopatia posterior. Depois a gente foi dar uma olhada na literatura e alguns casos de dengue podem se apresentar com encefalopatia posterior. Esse artigo da JNR, que compilou 30 e poucos casos, 3 deles apareceram na imagem como um padrão de encefalopatia posterior. A evolução desse caso foi para uma atrofia tanto estriatal quanto
cortical posterior. O chikungunya geralmente causa uma infecção caracterizada por febre, erupção cutânea e artralgias. Na imagem a gente observa mais comumente encefalite, que são lesões frontoparietais bilaterais na substância branca, com restrição à difusão, múltiplos focos, lembrando aquele padrão estrelado, e também podemos observar realce das raízes nervosas da cauda equina e nervos cranianos. Esse é um caso de um paciente de 62 anos, artralgia, cefaleia e febre, evoluiu com tetraplegia e rebaixamento de nível de consciência. Reparem múltiplas lesões focais na substância branca, com restrição à difusão, inclusive comprometendo o tronco encefálico também. Esses múltiplos foquinhos tinham realce pelo gadolino, esses focos, e também comprometimento medular focal com realce pelo gadolínio. Esse paciente tinha um PCR positivo para chikungunya, e o padrão desse caso lembrou muito o padrão que é descrito na literatura, que é um padrão de céu estrelado na difusão. Lembrando, às vezes, até a embolia gordurosa, que a gente pode ver também em casos de padrão de céu estrelado, né? Mas o aspecto clínico é totalmente outro, né? E também podemos observar a impregnação de raízes. O Zika é também transmitido pelo Aedes aegypti. A maioria das infecções pelo Zika é subclínica, mais de 70% passa desapercebido. Quando cursa com clínica, geralmente é febre baixa, artralgia, rasgo cutâneo, conjuntivite é muito importante também, é comum, e cefaleia, como manifestações neurológicas. Muito raramente, são raros os casos que cursam com meningite e meningoencefalite. O mais comum é a gente observar uma síndrome de Guillain-Barré pós-Zika. Então, aqui um caso de um paciente com quadro de Guillain-Barré, com a imagem característica de impregnação de raízes nervosas, principalmente ventrais. E esse é um caso da literatura, uma complicação rara pelo Zika, uma meningoencefalite, áreas de alteração de sinal no flare na meninge, e corticais e subcorticais, inclusive com a vasculite associada, bem raro. A febre amarela é um arbovírus também do gênero Flavivírus. Existem duas formas, o ciclo urbano e o silvestre, sendo que o urbano, o principal vetor é o Aedes aegypti, e no silvestre são os mosquitos hemagogos e sabetes. O ciclo urbano, né, ele foi eliminado no Brasil na década de 40, só que a gente vem observando de uma forma até meio perigosa a expansão desses ciclos silvestres para regiões periurbanas na região sudeste, atingindo até a periferia aqui de São Paulo recentemente, de forma que a gente tem que estar atento para a reemergência da doença, inclusive para um potencial surto de ciclo urbano. Como clínica, a gente observa delírio, agitação, convulsão e coma. As alterações histopatológicas, isso é muito interessante. Na febre amarela, na literatura, não há descrição de comprometimento direto do vírus no sistema nervoso central. E sim, são alterações secundárias a comprometimento de outros sistemas. Não é um vírus neurotrópico, então a gente tem que guardar isso. Geralmente, na histopatologia, observamos hemorragias perivasculares, edema, porém sem processo inflamatório que sugira neuroinvasão ou encefalite. Então, as alterações provavelmente são secundárias à encefalopatia metabólica. Esse é um caso de um paciente de 20 anos com quadro clínico encefalopatia hepática, cedido pelo Dr. César, que está aqui na plateia, com áreas de múltiplas microhemorragias no corpo caloso e profundas, com discreto edema adjacente. Esse paciente tinha encefalopatia hepática, provavelmente era uma disfunção secundária ao comprometimento hepático, uma disfunção coagulativa. Um outro caso de um paciente de 20 anos que tinha sido submetido, estava no terceiro PO de transplante hepático e não acordava depois do transplante. A amônia dele estava normal e sem história de parada cardiorrespiratória. Na imagem, alteração de sinal cortical e com restrição à difusão. Aqui ficou uma dúvida se poderia ser realmente uma causa, uma parada, mas o paciente não tinha comprometimento, não tinha história de parada, a amônia estava normal, mas fato é que ela acabou evoluindo para áreas de necrose cortical, necrose cortical laminar no T1 e no flare também é observado, uma atrofia. O paciente persistia com encefalopatia. Esse caso realmente ficou indeterminado, precisaria fazer realmente ou uma biópsia ou
se a paciente eventualmente falecer, fazer uma avaliação pós-mortem para ver qual é a alteração que é observada aqui. Provavelmente uma disfunção hepática, né? Porque, como eu disse, não existe na literatura nenhum caso de detecção do vírus direto no sistema nervoso central. A encefalite de São Luís, ela tem como vetor o Culex, cursa com uma síndrome febril, pode ocorrer encefalite. Ela tem, nos Estados Unidos, as cepas do São Luís são mais virulentas do que na América Central e do Sul. No Brasil, a gente tem surtos no Amazonas, no Pará, do meu amigo Ricardo, que está aqui na frente, e também em São Paulo. Qual é a característica da imagem? É comprometimento de tálamo e substância nigra. Então, lembrar, encefalite de São Luís, tálamo e substância nigra. Esse é um caso de um paciente que era procedente de Carajás, de 35 anos, com cefaleia em coordenação motora, comprometimento talâmico bilateral e de substância negra, dentro de um contexto epidemiológico adequado, se tiver clínica e epidemiologia adequada, lembrar dessa possibilidade. Quanto às bactérias, mudando de grupo, né, falando das bactérias, a primeira delas é a doença de Lyme, que ela é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi e pela picada do carrapato do complexo Ixodes ricinus, isso nos Estados Unidos. No Brasil, ela é conhecida como síndrome de Bade-Yoshinori, por quê? Porque o carrapato que transmite a doença não é o mesmo do complexo dos Estados Unidos, acredita que seja o carrapato estrela, e a espiroqueta também não é a mesma. É uma espiroqueta, não é exatamente a Borrelia, é uma espiroqueta símile à Borrelia, mas ela é atípica e geralmente latente. De forma que o diagnóstico muitas vezes fica difícil com a sorologia, porque a sorologia que a gente tem é para a Borrelia, mas em algumas vezes a gente pode detectar um anticorpo contra a Borrelia em baixos títulos e por curto período, aqui no Brasil. Clinicamente, o paciente cursa com náusea, cefaleia, nucalgia, artralgia, febre, fadiga. No sistema nervoso central, causa meningite, radiculite, paralisia de nervos cranianos e mais raramente mielite. Caracteristicamente, essa é uma característica clínica até para a gente guardar, essas lesões de pele chamadas eritemas migranosos, que são numulares vermelhas e com a área central mais branca, que vão migrando no corpo. Isso é uma característica interessante para a gente guardar. Na imagem, comprometimento de sinal de substância branca, lembrando às vezes um padrão de esclerose múltipla, que não responde, que não some, né, depois da resolução clínica, ele continua por lá, provavelmente padrão imunomediado. Uma impregnação, a gente pode observar também impregnação meninge de pares cranianos e também lesões tumefativas no parênquima e comprometimento medular mais raro. Esse é um caso de um paciente de 36 anos com dor lombar irradiando para o membro inferior direito, que evoluiu com parestesia de membros, retenção urinária e perda da sensibilidade em membros inferiores. Um comprometimento medular, reparem, bem extenso, confluente, impregnação da superfície pial da meninge. E esse paciente, obviamente, não foi pensado em Lyme simile inicialmente, foi pensado em outras possibilidades. Acabou que, no fim, foi feita uma pesquisa e ela foi positiva para a doença de Lyme. Comprometimento também que a gente pode observar nessa doença de nervos cranianos, né? Terceiro, quinto, sétimo e oitavo, e também pode dar lesões tumefativas, apesar de eu nunca ter visto um caso com lesão focal assim, pode também lembrar que pode dar esse padrão. E o padrão de lesão esclerose múltipla like, né, desmielinizante like. O paciente tinha 31 anos, vertigem, tinha uma epidemiologia positiva e com lesões de substância branca perpendiculares ao corpo caloso. Depois de muito revirar essa paciente, chegou no diagnóstico de doença de Lyme. A listéria é uma bactéria que tem uma alta letalidade, ela é rara, mas se ocorrer o comprometimento neurológico, uma letalidade que chega acima de 30%. A transmissão é através de alimentos contaminados e pode ser também transplacentária. Houve um decréscimo de casos a partir do início do século XX, porém a gente vem observando surtos na Europa e no Brasil em 2007, 2009 e recentemente em 2016. Quem trabalha com neuro,
principalmente aqui na região de São Paulo, a gente teve bastante caso de romboencefalite por listéria. Qual que é o motivo? O aumento da população sob risco, né? População idoso, imunossuprimido, e mudança do hábito e processamento alimentar. Quais são as formas de apresentação da listéria? Lembrar que não é só romboencefalite, a gente acaba guardando a romboencefalite, listéria, romboencefalite. Não só isso. A gente tem também muito comumente meningite, casos de meningoencefalite e também abscesso cerebral. Esse é um caso de uma paciente idosa com febre e confusão mental. Reparem, comprometimento no flare da meninge, né, do espaço licórico da alta convexidade frontal, hipersinal no flare, com impregnação meníngea, inclusive com formação de um microabscesso. Esse outro paciente de 16 anos, febre alta, hemiparesia esquerda, comprometimento multifocal de substância branca com restrição à difusão, comprometimento também de tronco e transição mesencéfalo-diencefálica. Reparem no pós-contraste, algumas áreas de impregnação nodular e também com formação já de microabscessos. Hemocultura desse paciente foi positiva para a listéria. E aquele comprometimento clássico de tronco, né, conversando com uma romboencefalite, que a gente observa em paciente geralmente imunocompetente, ou seja, quando compromete paciente imunocompetente, ela tende a causar romboencefalite. Nos pacientes idosos ou que transplantado, imunodeprimido, ela cursa geralmente com meningoencefalite. Então, nesse caso, um comprometimento, um hipersinal da ponte do bulbo, até com um certo efeito tumefativo. Por último, a neurosífilis, né, causada por uma espiroqueta ou treponema pálido, que é sexualmente transmissível. A gente tem 11 milhões de casos novos por ano. Ela geralmente ocorre quando o paciente tem uma sífilis primária não tratada, em cerca de 5 a 10%, né, desses pacientes. E lembrar que no paciente HIV positivo, eles são mais propensos a desenvolver neurosífilis e quando ela ocorre, ela tem um menor período de latência. Eu vou mostrar para vocês o quadro evolutivo da neurosífilis com o tempo. Aqui é um gráfico demonstrando o aumento no número de casos, ou seja, a reemergência da doença com o passar dos anos em todas as regiões do país. Então, realmente a gente tem que ficar atento no Brasil todo para a reemergência da doença. Ele é conhecido como grande imitador, né? Porque ele pode causar qualquer tipo de alteração, desde a calota, meninge, parênquima e vaso. E olho, nervo óptico, pode causar qualquer tipo de alteração. E essas alterações elas tendem a ocorrer de uma forma geralmente contínua no tempo, comprometendo as estruturas, primeiro meninges, depois vasos, depois lesões focais parenquimatosas e, por último, aquele comprometimento de atrofia cerebral. Então, assim sendo, quando ocorre o comprometimento meníngeo, geralmente é 1 a 2 anos após a infecção primária, com impregnação de nervos cranianos, pode ocorrer ou não hidrocefalia, e esse quadro geralmente tem uma resolução espontânea. Depois a gente tem o quadro meningovascular, cerca de 7 anos após a infecção, que a gente tem meningite e também arterite. Observamos áreas de isquemias, tanto profundas no tronco e profundas cerebrais, então isquemias de pequenos vasos. E aqui é uma dica interessante nessa suspeita de arterite, vasculite pela sífilis, é fazer a sequência de black blood para observar a impregnação de pequenos vasos. A goma, que é uma lesão focal, é uma complicação tardia, tá, gente? Geralmente após 10 anos da prima infecção. E geralmente a gente observa uma lesão focal, cortical, né, e que tem uma base de implantação dural. Por que essa base de implantação dural? Porque justamente a sífilis ela veio, lembra que eu falei, o primeiro comprometimento é da meninge. Então ela veio da meninge, causou a formação de um granuloma e invadiu o parênquima. Então é uma lesão que tem um comprometimento cortical, mas também com invasão dural. E ela geralmente é bem preta em T2. E o comprometimento parenquimatoso, com um quadro de paralisia generalizada, principalmente comprometimento de lobos temporais, podendo ou não ter impregnação, e tabes dorsais com comprometimento de medula. Então, aqui um caso de um paciente de 3 semanas, evoluindo com paralisia de múltiplos nervos cranianos, observava nessa uma sequência flare pós-gadolínio, impregnação no interior dos condutos auditivos e impregnação também
de meninge de convexidade e também occipital. Um quadro aqui meningovascular, um paciente que tinha tido a primeira infecção há 7 anos, não tinha sido tratado adequadamente, a lesão lacunar profunda, e no black blood, tênues áreas de impregnação na parede arterial de cerebral posterior e pericalosa, o que nos ajudou a fazer esse diagnóstico. Um caso de um paciente com 40 anos, queda da acuidade visual, dor ocular à direita, ele era HIV positivo e tinha um líquor positivo para neurosífilis, um quadro clássico, né, de neuropatia óptica pela imagem, alteração de sinal do nervo óptico, borramento da gordura adjacente, impregnação perióptica, impregnação também da gordura. Lembrar que é um dos diagnósticos diferenciais de neuropatia óptica a neurosífilis. Quadro de uma goma, né, uma lesão focal hipointensa em T2, com impregnação anelar e comprometimento meníngeo. Um caso de uma goma mais difícil de diagnosticar, lembrando o padrão até de um tumor, né? Esse caso realmente fica complicado, mas qual talvez seria a dica, olhando retrospectivamente, o fato de ser preta, nas sequências ponderadas em T2 e de ter uma base dural. Um paciente de 29 anos, com cefaleia há 1 mês e HIV positivo, uma lesão na calota, comprometendo tanto a dípole quanto as partes moles adjacentes e a meninge. Um grande diagnóstico diferencial é o neurosífilis, principalmente se o paciente for HIV positivo. E um quadro de um demencial rapidamente progressivo, paciente que tem 52 anos, que tinha delírios e alucinações também, e na imagem, uma leucoencefalopatia difusa, supratentorial e também infratentorial, comprometendo a substância branca cerebelar. Nesse caso, quando a gente tem leucoencefalopatia dentro de um contexto adequado, se o paciente tiver uma epidemiologia positiva, lembrar da possibilidade de neurosífilis. Por último, esse caso com um paciente também com demência, que a gente publicou na Revista Brasileira de Neurologia, um paciente jovem com uma demência também progressiva, com um comprometimento de aspecto mesial de lobo temporal, principalmente hipocampo, além de uma atrofia difusa. Então, fazendo um resumo, as arboviroses, dengue pode dar comprometimento hemorrágico no sistema nervoso central, pode dar síndrome imunomediada, Aden, mielite, Guillain-Barré, comprometimento parenquimatoso pela própria doença cerebelar ou supratentorial. Chikungunya, aquele aspecto de padrão de céu estrelado na difusão, com impregnação, podendo também comprometer medula. Febre amarela, geralmente um comprometimento secundário, não direto pelo vírus, com áreas hemorrágicas. São Luís, lembrar que pode comprometer o tálamo e a substância nigra. O Zika, um comprometimento geralmente pelo Guillain-Barré, o paciente geralmente tem Guillain-Barré, e meningoencefalite muito raro. Enterovírus, medula, H medular, a porção central da medula e romboencefalite. Sarampo, uma doença reemergente, numa fase aguda, comprometimento de núcleos da base, córtex, e numa fase mais tardia, panencefalite esclerosante subaguda. Influenza, pode dar aquela lesão focal do esplênio do corpo caloso e um padrão ANI-like. Bactérias, o Lyme, comprometimento de nervos cranianos, de medula e aquele padrão do tipo esclerose múltipla. Listéria, romboencefalite nos pacientes imunocompetentes e nos imunocomprometidos, meningite e meningoencefalite. Sífilis, o grande imitador, pode dar qualquer coisa, pode dar calota, pode dar parênquima, substância branca, goma. Então, sempre que você colocar sífilis no diagnóstico diferencial, você vai estar acertando. Como considerações finais, então, que eu queria que vocês saíssem dessa aula, pelo menos conscientes, é que a gente tem que reconhecer o padrão epidemiológico das principais doenças regionalmente. Então, você tem que saber, na sua região, quais são as doenças emergentes e reemergentes, reconhecer dentro dessas doenças quais são os padrões clínicos e neurológicos de aparecimento, quais são os padrões da imagem para poder auxiliar o médico assistente no diagnóstico final. Agradeço a todos.